Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Sou a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de Química. Então, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre os fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema. Então, quais são os fatores que alteram o equilíbrio? O químico francês Henri-Louis Le Chatelier criou em 1884 o seguinte princípio que leva seu nome, princípio de Le Chatelier. Quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Então, segundo os estudos realizados por Le Chatelier, os únicos fatores capazes de promover o deslocamento de um equilíbrio químico são a concentração do participante, seja ela do reagente ou do produto, a temperatura e a pressão. Então, existem apenas 3 fatores capazes de deslocar o equilíbrio: concentração, temperatura e pressão. Observação: a adição de um catalisador não é um fator que altera o equilíbrio químico. Então, o catalisador, ele não é um fator que altera o equilíbrio químico. Por quê? Porque essa substância tem a capacidade de aumentar a velocidade da reação, tanto no sentido direto como no sentido inverso. É por isso que ele não vai ser um fator que altera o equilíbrio. Então, o catalisador, ele não é um fator que altera o equilíbrio. Os fatores que alteram o equilíbrio são apenas concentração, temperatura e pressão. Veja como cada um desses fatores atuam sobre o equilíbrio. Então, aqui nós temos como primeiro ponto a concentração. Como é que a concentração vai atuar no deslocamento do equilíbrio? Quando aumentamos a concentração de um ou mais reagentes, quando aumentamos a concentração de um ou mais reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido da reação direta, isto é, de formação dos produtos e consumo dos reagentes. Então, quando nós aumentamos a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar no sentido direto, ou seja, no sentido de formação dos produtos. Porém, se aumentarmos a concentração de um ou mais produto, se aumentarmos a concentração do produto, agora o caso contrário, ocorrerá o contrário, a reação se deslocará no sentido inverso, ou seja, para a esquerda, no sentido de formação dos reagentes. Então, se eu aumentar a concentração do reagente, o equilíbrio se deslocará em sentido de formação dos produtos, ou seja, será uma reação direta. Se eu aumentar a concentração dos produtos, ocorrerá o contrário. A reação se deslocará para a esquerda, no sentido de formação dos reagentes, no sentido inverso. Por exemplo, então, eu tenho aqui uma reação genérica, onde eu tenho como reagente A, B e C. Tenho 3 reagentes, o reagente A, o reagente B e o reagente C. Tenho como produto D. Assim, se aumentarmos a concentração dos reagentes A, B ou C, se eu aumentar a concentração de um desses reagentes, o equilíbrio será deslocado no sentido contrário a eles, ou seja, será deslocado para a direita, no sentido de formação do produto, no caso aqui o produto D. Se aumentarmos a concentração do produto D, agora nós faremos o contrário. O equilíbrio será deslocado no sentido contrário ao dos reagentes, ou seja, será deslocado para a esquerda,
sentido de formação dos reagentes A, B e C. Agora, o que é que vai acontecer se a gente diminuir? O que é que vai acontecer se diminuirmos a concentração dos reagentes A, B ou C? O equilíbrio será deslocado no mesmo sentido deles, ou seja, será deslocado para a esquerda, sentido de formação dos reagentes, para a esquerda. Se diminuirmos a concentração do produto D, o equilíbrio será deslocado no mesmo sentido dele, ou seja, será deslocado para a direita, sentido de formação do produto. Observação: a mudança na concentração de participantes sólidos não provoca o deslocamento no equilíbrio. Por quê? Porque nós sabemos que os sólidos, eles não entram na constante, eles não entram em Kc e Kp. Resumindo, aqui nós temos aumento da concentração, diminuição da concentração. No aumento da concentração, o que acontece se eu aumentar a concentração dos reagentes? Desloco o equilíbrio para a direita. Se eu aumentar a concentração dos produtos, desloco o equilíbrio para a esquerda. E diminuir. Se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. É o contrário do que acontece aqui. E se eu diminuir a concentração dos produtos, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, que é o contrário do que acontece aqui. Segundo ponto, a temperatura. A modificação da temperatura durante uma reação química é um fator que pode promover o deslocamento de um equilíbrio químico. Em relação a essa mudança de temperatura, de uma forma geral, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio comporta-se da seguinte forma: no aumento da temperatura, o equilíbrio desloca-se no sentido da reação endotérmica. Na diminuição da temperatura, o equilíbrio desloca-se no sentido da reação exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação endotérmica. Se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação exotérmica. Para realizar a análise da influência da temperatura em um equilíbrio, é fundamental conhecer a natureza das reações direta e inversa, que é determinada pela variação da entalpia da reação. Assim, se o ΔH for positivo, a reação direta é endotérmica e a reação inversa é exotérmica. Então, se a entalpia de formação, o ΔH, for positivo, a reação direta será endotérmica e a reação inversa será exotérmica. Se o ΔH for negativo, a reação direta será exotérmica, vai acontecer o contrário, e a reação inversa será endotérmica. Por exemplo, com relação ao equilíbrio a seguir, nós temos aqui uma reação hipotética, não é? Onde eu tenho A, B e C como reagentes e tenho D como produto. E aqui, no caso, o ΔH está negativo. Nesse caso, por ter ΔH negativo, a reação direta é exotérmica. A reação que ocorre aqui no sentido direto é exotérmica e a reação que ocorre aqui no sentido inverso é endotérmica. Então, aqui nós temos uma reação exotérmica e aqui nós temos uma reação
endotérmica. Se aumentarmos a temperatura do sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido inverso da reação endotérmica, ou seja, será deslocado para a esquerda, sentido de formação dos reagentes. Então, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Então, aqui vai ser no sentido esquerdo, no sentido da reação inversa, de formação dos reagentes. Se eu diminuir a temperatura do sistema, vai ocorrer o contrário. O equilíbrio será deslocado no sentido direto, no sentido da reação exotérmica. Ou seja, será deslocado para a direita que é o sentido de formação do produto. No caso aqui, o produto D. Então, resumindo, aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Terceiro ponto, pressão. Durante uma reação química, a mudança da pressão no ambiente é um fator que pode promover o deslocamento de um equilíbrio químico. De uma forma geral, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio comporta-se da seguinte maneira. Com o aumento da pressão, então se eu tenho aqui aumento da pressão, o equilíbrio desloca-se no sentido de menor volume. Diminuição da pressão, o equilíbrio desloca-se no sentido de maior volume. Então, aumento da pressão, eu vou deslocar o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume. Diminuição da pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de maior volume. Então, como é que isso vai acontecer? Para realizarmos a análise da influência da pressão em um equilíbrio, é fundamental conhecer o volume estabelecido nos reagentes e nos produtos, o qual pode ser determinado pelos coeficientes que tornam a equação balanceada, como no exemplo a seguir. Então, novamente, aqui eu tenho o mesmo exemplo. Aqui eu tenho 3 reagentes e aqui eu tenho um produto. Então, para saber o volume, eu vou olhar aqui para os coeficientes. Dessa forma, os reagentes apresentam um volume 4. Por que volume de 4 litros? Porque eu tenho aqui coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, eu vou ter 4 litros de volume. E o produto, que é único, apresenta um volume de 3 litros. Por quê? Porque eu tenho aqui coeficiente 3, que indica que eu tenho 3 litros de volume do produto D. Assim, em relação ao equilíbrio acima, se aumentarmos a pressão do sistema, então, se eu aumentar a pressão do sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido direto do volume, do menor volume, que é 3 litros. Então, será deslocado no sentido da direita, no sentido do produto, que é que tem o menor volume. Se eu diminuir a pressão do sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido inverso, no sentido da esquerda, no sentido dos reagentes. Por quê? Porque ele tem maior volume, tem 4 litros de volume. Então, vou deslocar para a esquerda. Resumindo, aumento de pressão favorece a reação em que há contração do volume, menor volume. Diminuição da pressão favorece a reação em que há expansão do volume, maior volume.
vamos fazer aqui uma questão como exemplo. Considere o seguinte sistema em equilíbrio. Então, nós temos aqui um sistema em equilíbrio, onde no sentido direto eu tenho uma reação exotérmica, no sentido inverso eu tenho uma reação endotérmica. Assinale as opções que aumentariam a concentração da amônia. Amônia, que é o nosso produto aqui, ó, nosso produto. Então, quais das opções abaixo aumentaria a concentração da amônia? Letra A, aumentar a concentração do nitrogênio, que é aqui o nosso primeiro reagente. Diminuir a concentração do hidrogênio, nosso segundo reagente. Aumentar a temperatura do sistema. Diminuir a temperatura do sistema. Aumentar a pressão sobre o sistema. Letra F, diminuir a pressão sobre o sistema. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A, aumentar a concentração do nitrogênio. Então, se eu aumentar a concentração do nitrogênio, será que eu vou conseguir aumentar a concentração do produto, a concentração da amônia? Correto? Correto. Então, a letra A está correta. Por quê? Porque se eu aumentar a concentração do nitrogênio, o equilíbrio desloca-se no sentido da reação direta, ou seja, no sentido de formação do produto. Aqui, no sentido da reação direta. Isto é, formação do produto, que é a amônia, e de consumo dos reagentes. Então, se eu aumentar a concentração do nitrogênio, que é um reagente, eu vou deslocar o equilíbrio para a formação do produto. Então, está correto. Vou botar aqui um beijinho. Letra B. Diminuir a concentração do hidrogênio. Então, se eu diminuir a concentração aqui do hidrogênio, será que eu vou aumentar a concentração do produto, aumentar a concentração da amônia? Errado, incorreto. Por quê? Porque se eu diminuir a concentração do hidrogênio, fará o equilíbrio deslocar-se no sentido da reação inversa. Ou seja, aqui ele vai se deslocar para a esquerda, no sentido de formação dos reagentes. Assim, a concentração da amônia diminuirá e não vai aumentar. Então, a letra B está falsa. Incorreto. Letra C. Aumentar a temperatura do sistema. Então, se eu aumentar a temperatura do sistema, eu vou aumentar a concentração da amônia? Incorreto. Errado. Se eu aumentar a temperatura do sistema, fará o equilíbrio deslocar-se no sentido da reação que absorve calor, ou seja, na reação que é endotérmica, isto é, a inversa. Então, a amônia será consumida e sua concentração diminuirá. Então, se eu aumentar a temperatura do sistema, ela vai ocorrer neste sentido aqui, ó, no sentido da reação endotérmica, certo? E a concentração da amônia diminuirá, por isso que está errado. Letra D. Vamos colocar aqui o F de falso. Letra D. Diminuir a temperatura do sistema? Correto. Então, se eu diminuir a temperatura do sistema, fará com que o equilíbrio desloque-se no sentido da reação que libera calor, que é a exotérmica. Então, aqui, ó, libera calor, exotérmico. Sentido direto, sentido dos reagentes. Então, a amônia será produzida e sua concentração aumentará. Então, a letra D está correta. Letra E.
aumentar a pressão sobre o sistema. Então, se eu aumentar a pressão sobre o sistema, será que eu vou aumentar a concentração da amônia? Correto. Por quê? Porque se eu aumentar a pressão sobre o sistema, deslocará o equilíbrio para um lado de menor volume, que é o da amônia, pois nesse equilíbrio temos, então aqui nós temos 2, porque o coeficiente é 2, então o volume aqui é 2. E aqui nós temos 1 mais 3, então o volume aqui é 4. Então, eu vou deslocar o sistema, vou deslocar o equilíbrio para o sistema com menor volume, que é o da amônia. É por isso que está correta. E a letra F? Diminuir a pressão sobre o sistema. Então, se eu diminuir a pressão sobre o sistema, deslocará o equilíbrio para o lado de maior volume, que é o dos reagentes, sendo que a amônia será consumida. Então, está errado, porque se eu diminuir a pressão, ele vai se deslocar no sentido dos reagentes, no sentido inverso. Então, eu vou diminuir a concentração da amônia. Então, aqui está errado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter aprendido sobre os fatores que alteram, que deslocam o equilíbrio de um sistema. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o próximo assunto, sobre o próximo capítulo. Bons estudos!